Meu nome é Renata dos Santos Batista, sou acadêmica do curso de Ciência Econômica e esse trabalho refere-se à disciplina de História da Fronteira Sul, onde vamos estar fazendo uma análise do texto As Fases da Exploração Madeireira na Floresta, com a araucária e os progressivos avanços da indústria madeireira sobre as florestas primárias entre os períodos de 1870 e o período de 1970. Esse texto foi escrito pelo professor Miguel Xavier de Carvalho e Eunice Sueli. O texto tem por objetivo fazer um levantamento histórico da história da exploração da madeira e o desmatamento da floresta da araucária no sul do Brasil, entre o período de 1870 e o período de 1970. O texto, em sua introdução, ele é interessante porque ele traz uma abordagem apelativa quanto à dificuldade do pesquisador em estar pesquisando especificamente a floresta araucária, devido à dificuldade de encontrar relatos, documentos para estar sustentando essa pesquisa. E no decorrer do texto, ele cita um livro da autora Liliane Wentz, Os Caminhos da Madeira, que destaca a importância econômica em si da madeira. E com isso, o interesse principal desse estudo era abordar a economia que a madeira tinha na época. Então, dessa forma, o texto está dividido em três partes, em três fases, que ele vai estar abordando a fase 1, que vai entre o período de 1870 a 1910, a fase 2, que vai entre o período de 1910 a 1940, e a fase 3, entre o período de 1940 e 1970. Essa é uma abordagem histórica do período da indústria madeireira na região araucária. Então, na fase 1, nós temos algumas características interessantes. Na fase 1, período de 1870 a 1910, os engenhos da serra e os pinheiros infinitos no Paraná. E algumas dessas características são que essa exploração ela se inicia no século XX, com a floresta araucária sendo extraída de forma manual, ou seja, de forma a utilizar a força humana. Naquela época não existiam serrarias grandes, eram serrarias pequenas, chamadas de engenhos da serra, e tudo era de forma artesanal, sem nenhuma tecnologia, tudo de forma manual, com a força humana. E ela tinha por objetivo estar atendendo às necessidades locais, com construções de igreja, de pontes, de engenhos e etc. E outras características que podemos destacar é que o número de indústrias madeireiras no Paraná naquela época era já considerável, com pequenas serrarias em diversas localidades. E ainda tinha o pensamento de que a madeira, a obra-prima, era infinita, mas hoje já sabemos que isso era um pensamento errôneo daquela época. Agora, entrando na fase 2 do período de 1910 e 1940, temos a exploração desenfreada e conta também com algumas características dessa fase. Que um aspecto interessante, importante nessa época foi a criação da ferrovia São Paulo. Com isso, com o avanço tecnológico e o avanço da facilidade de transporte da madeira, ele deixou-se de produzir apenas para necessidades locais e passa a ter uma visão mais capitalista, uma visão mais empreendedora, que tinha como objetivo estar atendendo e vendendo a outras regiões. Com isso, ele aumenta a devastação da floresta. Assim, devido a essa devastação intensa, foi criado algumas leis de proteção à floresta.
alguns órgãos de monitoramento, como o órgão florestal de 1934. Na fase 3, que vai entre o período de 1940 e 1970, temos o fim das grandes florestas, com a araucária e o abandono do ideal de replantar o pinheiro. Na fase 3, temos algumas características interessantes que devem ser destacadas, como a produção intensa. Devido ao avanço tecnológico, as serrarias têm mais facilidade de estar produzindo outras formas, além da tábua. Eles começam a criar celulose, papel, papelão e etc. e outras matérias. Com isso, tem-se a falta da matéria-prima, ou seja, do pinheiro. Devido a isso, existe uma devastação intensa da floresta araucária nesse período, que com a produção elevada de materiais, necessitava-se da matéria-prima. Além disso, as indústrias começaram a ser maiores e mais tecnológicas em si. O transporte era mais agora por via caminhões, devido à dificuldade de estarem utilizando as ferrovias. O texto relata que as ferrovias elas já estavam acabadas, ou seja, se destruindo devido à falta de fiscalização, à falta de cuidado entre as ferrovias. E com isso, devido a essa devastação intensa, foi-se criado o INP, Instituto Nacional do Pinheiro, que tinha como por objetivo estar fiscalizando essa devastação intensa para que houvesse o reflorestamento. Mas não foi o que aconteceu. O que deveria acontecer era um reflorestamento de mudas de araucária em determinado local, que fosse extraído a matéria-prima. Devido à falta de organização, à falta de fiscalização, entre outros motivos, esse projeto de reflorestamento não foi para frente. Então, o texto em si ele é interessante porque ele traz uma abordagem histórica dessa devastação intensa da floresta araucária. E não foca só em si na economia que ela traz, mas sim na perda ecológica que a gente vivenciou. E hoje, na atualidade, percebe-se que a devastação ainda está muito intensa. A gente acredita que os órgãos de fiscalização, se caso trabalhassem de forma organizada, de forma a cumprir o seu trabalho, poderia estar reduzindo essa devastação. Mas, infelizmente, não é o que a gente vê. Uma conclusão pessoal, eu achei o texto interessante, não é tão complexo de entender, e a parte que mais me chamou a atenção foi realmente esse apelo do autor de estar pedindo que sejam realizadas mais pesquisas nesse campo da área ecológica mesmo, histórica, do que aconteceu com florestas, o que levou a esse desmatamento, não focando somente na economia. A economia tem sim uma parte importante, mas é importante a parte histórica do assunto.